E mais uma vez o Corinthians não disputará a fase de grupos da Libertadores, mais uma vez eliminado na fase preliminar. O Corinthians venceu o Barcelona do Equador pelo placar de 2-0, vitória sem levar gols, manteve a invencibilidade na Neoquímica Arena, mas o resultado que não foi suficiente para reverter a derrota no Equador pelo placar de 3-0. Postura clara, então a gente já pode elogiar. Eu posso começar, inclusive, começando aqui o vídeo elogiando a postura do Barcelona, a postura do próprio treinador, o rival. Ele deixou claro que ele tinha estudado o Corinthians, então teve alguns pontos, ele taticamente ele foi muito bom, ele pegou um time que está bem treinado, que está muito bem entrosado, que sofreu, teve problemas, assim, claro, teve. A gente vai falando um breve do jogo, antes de começar a falar do Corinthians e um pouco do jogo, tática, enfim, alguns detalhes. Acréscimos que foram ridículos, né? O Corinthians, a partida teve muito tempo de bola parada, muita cera, mas o Corinthians foi eliminado por conta do que não fez no Equador, ponto. Então, poderia ter conseguido reverter, o Corinthians fez até para conseguir o resultado, mas vem muito porque não aconteceu. Claro, dá para reclamar pela arbitragem, que não foi mais severa, mas isso é arbitragem sul-americana, então, e o Corinthians já sabe disso, clubes brasileiros já acontece, já sabem disso, então não foi novidade. O Ramon Dias optou por começar com um time, tinha dúvida em relação ao Garro, que foi pro sacrifício, jogou sem estar nas melhores condições físicas e manteve o time que venceu o Santos, que eliminou o Santos no Paulistão, com a única mudança, o Fabrício Gileri não estava inscrito na Libertadores, então foi com o Bidu, o resto, o mesmo time. E foi um jogo de ataque contra a defesa. O Barcelona fechado, tentando murchar a bola, tentando deixar o tempo passar, porque sabia que o relógio e o regulamento estavam a seu favor. E o Corinthians teve, no primeiro tempo, teve ideias de jogo, o Corinthians teve lucidez, colocou bola no chão, teve um cabeceio perigoso, chute perigoso, um Carrillo dá um chute bem, uma pancada que o goleiro faz uma grande defesa, cabeceio do Yuri Alberto, um chute do Yuri. O Corinthians teve volume de jogo no primeiro tempo, teve ideias, estava consciente, não estava desesperado. E começou a jogar e estava equilibrado, a defesa muito bem postada, então as bolas que de repente vinham num contra-ataque, a gente sabia que se levasse um gol, aí a eliminação já era praticamente certa, mas teve bem postado, principalmente com o Martínez fazendo um grande trabalho no meio de campo e começou a tentar algumas jogadas. Sem o gol vir, o que acontece, o Ramon Dias faz uma mudança surpreendente, por conta de precisando do resultado e algo que não é comum no futebol brasileiro. Com um pouco mais de 30 minutos ele tira o Ranieri e coloca o Romero. Então a gente vai poder analisar um pouco em relação a isso, essas ideias. O Corinthians consegue abrir o placar com o Félix Torres, então termina o primeiro tempo em vantagem com um gol. Repito, parecido com o que o Barcelona fez no jogo de ida, que foi nos minutos finais do primeiro tempo, o pênalti do Juchoca, o Barcelona abriu o placar. Então o Corinthians tinha todo o segundo tempo para fazer mais 2 gols. Só que aí vem o Corinthians no segundo tempo com problemas, o Corinthians acaba não tendo lucidez, a marcação do Barcelona funcionando muito bem. O Ramon tenta dar mais dinamismo pro time, então acaba colocando o Thales Magno. Depois ele tira o Bidu para colocar o Breno Bidon. Aí também vamos falar um pouquinho sobre elenco, sobre montagem, acho que para falar também nesse pós-jogo. Vale o mérito em relação a isso. O Corinthians consegue o gol, uma jogada confusa com a intervenção do VAR, o gol do Carrillo, segundo gol. Então acontece o 2-0 na partida. Já faltando um pouco mais de 5 minutos para o tempo fim do tempo regulamentar e mais tendo também possíveis acréscimos. Mas o Corinthians não consegue o terceiro gol, vai no abafa, tem o Mateuzinho isolando uma bola que poderia de repente ter levado a partida para os pênaltis. Teve algumas chances no voleio, um lance que poderia ser um golaço do meio, a finalização pífia acabou não dando certo. Termina o resultado, o placar de 2-0, o Corinthians, a torcida aplaudindo a entrega do time, entendendo que o Corinthians, dentro do possível, assim, jogou, tentou, conseguiu o resultado e sai com aquela sensação de tentou pelo menos, não foi algo que a classificação era possível. Agora vamos falar um pouquinho do jogo. Então já comentamos aqui primeiro, falei do Barcelona, falei um pouco da partida.
Taticamente, tecnicamente, o time teve alguns problemas. Acho que eu gostei, acho que eu discordei, eu debati com alguns colegas com relação à escalação. Eu acho que sim, o Corinthians tinha que ter mantido essa ideia, porque vi alguns, somente alguns, vários torcedores defendendo que tinha que ir pra cima, abdicar, jogar já com vários atacantes, já colocar o Thales Magno, o Romero, o Breno Bidon desde o início. Falei, não, acho que tem que ter tem que se preocupar com a defesa também, não é só empilhar atacantes. É uma coisa que eu já falei em análises táticas em algumas lives. Você ter vários atacantes não quer dizer que você tem um time ofensivo, como você também ter vários zagueiros, vai estar num 3-5-2, que é o esquema que eu gosto, não quer dizer que você está entrando com o esquema defensivo. Vem muito da característica do jogo. E um detalhe, você empilhar atacante, se a bola não chega, os atacantes não fazem nada. Então, a saída do Ranieri, acho que foi ok, entendi, porque realmente o Barcelona naquele momento já estava totalmente fechado na defesa, sequer tentava contra-ataques, e o Martínez estava dando conta da marcação. Só que eu acho que era melhor ter colocado o Binon para tentar colocar mais ligação, colocar mais qualidade no meio de campo, ou talvez o Thales Magno. A entrada do Romero foi péssimo, foi um dos piores, um dos jogadores que não acertou nada que tentou, jogou pelo ataque e foi peça nula. O Romero vem toda mística, artilheiro da Neoquímica Arena, é idolatrado por boa parte da torcida, mas mais uma vez não agregou. Então essa acabou sendo um erro do Ramon Dias e o próprio jogador não entregou nada. E veio então, a entrada do Breno Bidon, acho que foi correta, foi boa. Jogando, tentando dar uns afogar ali pela esquerda para dar, mas foi tardia. O Breno Bidon demorou muito para entrar. Tô vendo um pessoal criticando o Thales Magno. Eu gostei da partida do Thales Magno. Gostei no sentido que ele deu um desafogo ali pelo lado esquerdo, onde ele entrou mais aberto. O Corinthians começou a criar um pouco mais de jogada. Era um momento que o Corinthians estava fazendo muito chuveirinho, jogando muita bola na área. O Thales faz uma dobra com o Bidu, com o Garro caindo para lá e consegue algumas jogadas individuais, assim, que não criam jogadas claras de perigo. É importante também de citar, mas eu acho que o Thales não entrou tão mal como eu tô vendo algumas assim. Acho que ele teve algumas decisões incorretas, tudo, mas acho que ele colocou um pouco mais de calma no time do Corinthians, que naquele momento estava desesperado. No primeiro tempo, a gente viu o Corinthians colocando bola no pé, rodando, buscando espaço. O Mateuzinho, que eu também vi vários torcedores criticando, achando que a partida dele foi muito ruim. Eu acho que no primeiro tempo o Mateuzinho esteve firme na defesa, conseguindo, fazendo bons desarmes e subindo para apoiar o ataque, e fez um trio muito importante com o Carrillo caindo para aquele setor, e o Garro às vezes ajudava. Quando o Romero entrou, tinha espaço, e as jogadas principais assim, do Corinthians no primeiro tempo vieram pelo lado direito. Então por ali acho que o Mateuzinho teve uma partida interessante. Como todo time na segunda etapa caiu, isso aí também é um outro ponto. Gostei da partida do Martínez, acho que é um jogador realmente que voltou a ser muito importante fisicamente, ele ajuda demais a marcação. A dupla de zaga segura, tirando o Félix Torres, quando tá com a bola no pé, que acha que joga mais do que joga. Ele deu uns 2 sustos no segundo tempo, que isso deixaram o torcedor preocupado. O Mateuzinho teve um bote errado também no primeiro tempo, mas se recuperou. Então acho que tem esses méritos, mas gostei. O Gustavo Henrique, acho que inclusive a gente pode até falar isso. A dupla de zaga hoje do Corinthians é Gustavo Henrique e Félix Torres. Estão fazendo por merecer, estão jogando muito bem. Garro sentiu demais e teve uma questão muito importante também, que aí eu fui ver depois, no momento do jogo, também achei que o Garro não estava bem, mas a marcação estava muito forte, o Garro toda hora recebendo, então méritos para o Barcelona, que não deu espaço para o Garro jogar. No segundo tempo, ele teve um pouco mais, com a entrada do Thales Magno, que ele volta, ele começa a jogar um pouco mais afastado e ter um pouco mais de espaço em campo, ele consegue melhorar um pouco, mas longe realmente da situação da gente analisar de boas atuações que o Garro teve em 2024. 2025 o Garro, até pela parte física, não entregou o que espera. O Yuri Alberto combatendo bastante tudo, mas a bola não chegou, diversos erros de passe também do meio de campo, dos laterais, a bola não chegou com qualidades. Ele teve as finalizações que foram, a gente comentou, no cabeceio, a finalização que foi numa jogada individual, mas pelo menos o Yuri também se entregou. O Yuri conseguiu realmente dar não fugiu do jogo. E aí a gente começa a falar de quem foi mal. Acho que tem o Matheus Bidu, foi quem assistindo no estádio, muito claro, né? O Bidu ele tinha muito espaço do lado esquerdo, chegava com a mente, então a marcação não estava precisa, mas todas as bolas que chegaram no Matheus, ele matou o ataque.
errou todos os cruzamentos que tentou, então ele estava individualmente, estava sendo uma noite péssima, então o Bidu foi um dos destaques negativos da partida. O Romero, que eu já citei, e aqui a gente precisa citar também, eu acho que é um jogador, é um cara que chegou para ser o protagonista, chegou para ser a estrela, em jogos desse porte, um jogo decisivo, você espera que o craque do time, que o protagonista do time chame o jogo. Nós vimos que o Garro não fugiu do jogo, nós vimos que o Roberto não fugiu do jogo, mas o Memphis foi uma partida muito abaixo. Ajudou em assistências em outros jogos, já fez seus gols, mas não tá numa temporada, assim, não é uma temporada desastrosa do Memphis no Corinthians, mas tá longe de ser uma temporada de um cara que você espera que leve o Corinthians para as coisas grandes. Ele, decisões técnicas erradas, omisso na marcação e parecia sem confiança dentro de campo. Olhando dentro de campo, pela Neoquímica Arena, a minha impressão que eu tive do Memphis era com jogadores sem confiança. E isso eu vi vários jogadores no segundo tempo também. O próprio Thales Magno, o Carrillo, alguns jogadores que tiveram aquela a chance de finalizar de longa distância, optaram por um passe, por mexer, porque não estavam com confiança. O Corinthians estava nervoso no segundo tempo, não teve cabeça no lugar para tentar conseguir construir o segundo gol e depois tentar o terceiro. Mas o Memphis teve uma atuação muito abaixo. Comentei aqui, falei com relação à montagem do elenco, uma coisa que é complicada. Você teve as contratações que foram questionadas, mas num time que estava fazendo chuveirinho na área, ao invés de você ter o Gustavo Henrique indo para virar zagueiro, para ficar dentro da área recebendo cruzamento, você teria que ter um centroavante. Hector não estava nem no banco e o Pedro Raul foi emprestado para o Ceará. Não que esses jogadores pudessem ter mudado a partida, que são um supra-sumo, não, mas se você tem... O Corinthians não tinha centroavante no banco de reservas para uma bola aérea. E quais as opções que o Corinthians tinha no banco também ofensivas? A gente falou, pô, entrou o Romero, entrou o Thales Magno e entrou o Brandon, porque eram jogadores que poderiam dar alguma coisa diferente. Então, quem que poderia chegar no Corinthians para trazer um diferencial no jogador? Com uma coisa que eu já comentei também hoje, o Corinthians não tem nesse elenco um cara que consiga ter qualidade de velocidade e drible. Algo que o Corinthians tinha, por exemplo, com o Wesley no ano passado. O Wesley era um cara que conseguia quebrar defesas. O Corinthians e teve um detalhe, esqueci de citar, né? O Corinthians teve um jogador a mais, um contra-ataque, que poderia ter sido, que o Martínez demora para passar a bola, mas toma uma falta, é expulsão. Então o Corinthians joga boa parte do segundo tempo com um atleta a mais. E aqui é um problema que nós já vimos em outros jogos do Ramon. Ele não consegue fazer o time ter consciência, rodar a bola, ter calma. E aí vem também treinamento. Isso é algo que precisa ser treinado com exaustão. Você precisa criar essa situação de quando tiver um jogador a mais, como que o clube vai jogar, como que o time joga. Tem que rodar a bola, tem que pegar, tentar achar os espaços, tem que ter calma. A gente já viu no ano passado o Corinthians tendo problemas com esses jogos, pegou contra o Flamengo na Copa do Brasil, teve um jogo contra o Juventude com 2 a mais, o Corinthians não foi com o Juventude, o Corinthians 2 a mais e não conseguiu vencer, ficou com um empate. E aconteceu contra o Barcelona, o Corinthians não conseguiu o fato de ter um jogador a mais, ter chances de perigo. O goleiro do Barcelona trabalhou no primeiro tempo, no segundo trabalhou fazendo cera, então vem todo esse lado. Então a montagem do elenco vem nesse sentido, de você você tem um time titular que é bom, tem qualidade, é um time que compete. Acho que fisicamente acho que o Corinthians vem mostrando nesses últimos jogos que tá conseguindo ter uma entrega maior física, conseguiu melhorar o condicionamento físico de boa parte do elenco, isso faz com que consiga atuar com qualidade física nas últimas partidas. A gente viu contra o Santos, viu agora contra o Barcelona, mas tecnicamente tá faltando alguma coisa. Acho que as opções de banco acabam não te agregando tanto para você mudar uma ideia de jogo. E talvez ontem, por exemplo, talvez era óbvio, precisando do resultado, se ia tirar um Memphis, se ia tirar o atacante, ia tirar um zagueiro, também não tinha muito mais do que o Ramon fazer naquele jogo. Depois, chegou no segundo tempo, o Ramon acho que fez o que dava, então eu não coloco a eliminação por conta do jogo de volta, não coloco na conta do Ramon. Teve os erros na partida de ida que sim custaram. Agora é colocar a cabeça no lugar, torcedor corintiano, cabeça quente pela eliminação. O Corinthians vai disputar a Sul-Americana, não era o que o torcedor queria. Tem a final contra o Palmeiras, aí a gente vai falar isso em outro vídeo, mas aqui eu já termino, já coloco um spoiler, uma breve aqui do que a gente vai falar aqui no canal até chegar ao clássico, no dia do clássico. O torcedor tem que olhar também que o Corinthians
vem numa confiança. É importante conseguir duas vitórias consecutivas contra o Santos e contra o Barcelona. O Barcelona do Equador não é um time tão ruim como o pessoal está dizendo. Assim, tecnicamente é um time abaixo de outros aqui, até mesmo no futebol brasileiro, falando, não é um time cheio de craques, mas tem jogadores que seriam titulares no Corinthians e em outros times aqui do Brasil. E é um time bem treinado. Então o Corinthians não é que foi eliminado por uma grande zebra. Tem que reconhecer também o mérito do adversário. Mas o Palmeiras vem com problemas, o Palmeiras não está jogando um futebol assim de encher os olhos, como vários clubes no Brasil não estão conseguindo. Então, a derrota é pesada, a eliminação é pesada, mas uma coisa que eu sempre falo, não é terra arrasada. O Ramon Dias segue empregado, não vejo tanto problema em relação ao Ramon, até para os nomes disponíveis, mas é treinar, é entender, porque existem algumas questões realmente que o Corinthians precisa ter alternativas quando tiver por as situações, quando o Corinthians vem tendo muitas dificuldades com defesas bem fechadas. E mesmo você tendo um jogador a mais, já não é a primeira vez do Ramon Dias, como citei, que o Corinthians não consegue fazer esse fato de ter um atleta a mais ser um diferencial positivo. Então, são coisas a serem acertadas, coisas para serem ajustadas. Vai precisar pensar, se não conseguir achar na base jogadores com qualidade para agora, principalmente no ataque, jogadores que consigam mudar alguma coisa ali na frente, que não é com o Romero, não é o Romero a solução. Se não for nesse lado, meio do ano, o Corinthians vai ter que ir no mercado pensando nessa parte de reforços. Então é isso, galera. Pós-jogo de Corinthians 2, Barcelona do Equador 0, chegando no final. Abraços.